Ele é policial militar. Até enquanto estava na ativa, na caserna, era chamado como Capitão Jairo, o homem do trânsito. Mas você foi para a reserva major, não é? Isso. Major. E você é criando mesmo? Criando de Tarauacá. É nada. É, Tarauacá. A terra do abacaxi, né? E das bolsas bonitas, né? Dizem, né? Sim, deu até miss, né? Deu até miss. Aí dizem que os homens aqui estão assim meio derrubados, meio caídos, o negócio lá, né? Até passei lá esses dias, eu fui a Cruzeiro do Sul, né? Representando a Associação dos Militares, que eu faço parte da diretoria. Aí, para achar a casa que eu morei, foi difícil. Cara, cresceu demais. Cresceu demais. Os municípios lá todos estão grandes. Cruzeiro do Sul virou uma metrópole. Ah, né? Cruzeiro do Sul está muito melhor do que... Quer dizer, não é melhor do que Rodrigo Alves, né? Porque Rodrigo Alves é muito maior, muito mais progresso, né? O pastor Cleme, primeiro agradeço a Deus. Eu que quero agradecer. Por esse momento. E depois a você e hoje deu certo, hoje né? Deu certo. Eu queria hoje muito... não teve desculpa. As pessoas chegam na igreja, você... Como é que você se define? Você é diácono. Diácono. Né? Mas ali, na porta da igreja, geralmente quem fica na porta é o quê? Porteiro. Porteiro da igreja. Isso. E é uma das funções assim, mais importantes de um templo, a porta. É o mais visto, né? Talvez, assim, é visto, né? É visto, assim, logo de entrada eu já vi aquele camarada ali, né? Mas é ali que acontecem as coisas, Isso. né? Ali, às vezes, quem está acostumado já a ir ao culto, não tem a mesma... Talvez não dê a mesma importância, ou o encontro com o porteiro não tenha a mesma importância, né, Jair, do que uma pessoa que está desesperada e está procurando um templo para entrar, para orar, para buscar Deus, e aí chega na porta e encontra uma pessoa. Inclusive, Clé, meu pastor está à busca de um porteiro, lançou aí o apelo, e eu até me apresentei, mas aí o meu problema... Eu dei assim sinal, né? O meu problema é que eu já fiz minha setentinha, né? Dia 3 de maio... Daí é só enfado. Mas você aí, faz essa função com alegria. Eu fico até um certo tempo, fico ali até o término da palavra, da leitura oficial, e fico ali recepcionando as pessoas. É quando as pessoas chegam até a palavra... E eu fico ali, né? A gente vê o que o porteiro... A gente vê ou sente alguma coisa quando encontra o porteiro. Mas o que é que o porteiro sente, Jairo? Qual é a sua experiência mais importante em alguma vez que você ficou ali? Porque você não fica só nos dias de culto, né? A qualquer momento você está lá servindo, né? A qualquer momento. E eu nasci para servir. Né? E um dos melhores momentos é a gente chegar, a gente está ali, chega uma pessoa, visitantes, sempre aos domingos chegam visitantes, a abraçar criança, né? Tem aquelas crianças que já vêm para mim e tal, e aquela... Eu só não sou como aquele nosso porteiro que faleceu aqui, né? Augusto, que dava bombom para as crianças, né? As crianças já chegavam e recebiam. Não, você tem que gastar esse soldo. Dava bombom lá da base, eu lembro dele lá da base, gastar esse soldo aí o bolso cheio de bombom e dando para as crianças, né? As criancinhas chegavam nele e já sabiam que tinha um bombonzinho ali. Pois mas qual é a sua experiência mais... que você guardou mais ali na porta da igreja? Que alguém que chegou ou são as crianças? Qual é a... que você vai levar para casa, assim, puxa vida, naquele dia... Meu irmão, eu poder dar um sorriso, né? Se eu me estender muito, me emociono, como também eu fiz um trabalho muito, assim, independente da porta, eu fiz um trabalho muito intenso ali na questão do trânsito, ali da travessia, até a gente conseguir o semáforo, né, para pedestre. A gente fazia, Diácono Pimentel, mais precisamente, né? E tinha aqueles que de vez em quando mais efetivo mesmo era eu e o Pimentel, que a gente fazia aquele trabalho ali, e a gente tinha o maior prazer de servir os irmãos ali na travessia. Bom, vou só localizar o nosso irmão, nossa irmã, que estão aqui vendo a gente, o Major
Jairo, o diácono Jairo, ele exerce essas funções no templo sede da Assembleia de Deus em Rio Branco, onde ele congrega. Há 20 anos certinho. Há 20 anos certinho. Desde 2002. Não, 2000. 2002, quase 2004. Mas a essa altura do campeonato, 2004, todo dia na portaria, é uma experiência nova, não é? Sim, é isso. E, inclusive, falar em porta, a gente viveu uma época que os adolescentes estavam daquele jeito, né? E eu pedi, pastor Luiz me entregue a porta, eu disse, fique com a porta aí. Foi quando a gente fez aquele trabalho mesmo árduo, né, de impedir que houvesse aquela situação de tanta irreverência, crianças, criança é criança. entrando e saindo e tal. Criança é criança, adolescente é adolescente, né? Aí não, cadê seus pais responsáveis? Nunca pegou ninguém namorando lá fora, não? Vai se criar, menino. Isso aí, a gente pegava pesado, inclusive a moçada não ia muito com a minha cara não por isso. Eu fazia cara de mal, cara de carrasco. Como é que é uma cara de mal sua? Não vai fazer mal para ninguém, Jair. Isso não tem condições, não. É na hora a gente improvisa também. Você foi militar de operações ou você foi administrativo sempre? Administrativo e na rua operacional também. Mesmo. Na rua dava para fazer uma cara de mal. Correndo atrás de quem tinha que correr. Agora, você falou do trânsito aqui na porta do templo, né? Mas você tem um trabalho, assim, antes de conhecer você como porteiro da igreja, como diácono da Assembleia de Deus, eu conheci como um militar crente que fazia trabalhos de conscientização por conta do trânsito. Você ainda faz isso? Olha, eu parei porque não tinha mais condições, né? Eu sozinho, né? Esse trabalho surgiu através de um acidente ali na Via Verde, ali perto de casa, ali na Bairro Floresta, ali nas imediações ali do estádio, onde tem o Florestão. Isso, E ali surgiu uma ideia de criar um projeto, valorizando a vida no trânsito. O que você viu lá? Foi em 2006, houveram 6 acidentes, né? E o último que eu vi ali foi um camarada em cidade em alta velocidade, atropelou e matou um senhor que ia atravessando ali, né? Ali, perto ali daquele laticínios aí, da fábrica, em frente àquele motel ali, o executivo, né? Executivo não, ali aqui um motel ali, né? Ele ia atravessando Estrada da Floresta. Okay. Então, eu vi aquilo ali, o corpo para um canto, aí a perna foi para 100 metros, né? Aí eu cheguei em casa angustiado, aí chamei meu filho, vim aqui no computador, vamos fazer aqui já um negócio aqui, ó. Aí criei 3 temas: a imprudência, o abuso da velocidade e o álcool, né? Álcool, imprudência e velocidade. Aí, através desses temas aí, eu criei o projeto, registrei em cartório, fui ao Detran e quem mais me deu apoio foi a doutora Savana. Eu encontrei a Savana esses dias. Ela agora está advogando. Tá, né? Muito competente. Aí se estendeu aos demais, mas é onde eu tive mais apoio. Aí eu fazia esse trabalho em parceria lá com a educação de trânsito. E também meus parceiros que me ajudavam, como o pastor Rogério, naquele programa Jesus no Rádio, que a gente conversou sobre isso. Né? O que eu fazia na difusora. Fazia lá na difusora queriana. Então, o pastor Rogério aqui da quadrangular quadrangular, Oscar Passos, né? E eu tinha o maior prazer até de arriscar minha vida de madrugada. Eu estava na rua com o pessoal, estava panfletando, o pessoal da Álcool Zero também, né? Eu acompanhava esse povo e até eu encontrava amigos que estavam alcoolizados, eu começava a conversar com eles, né? E tinha o maior prazer de fazer aquilo, né? E eu tenho esse dom do voluntariado. E ainda hoje eu faço na Associação dos Militares. É a mesma coisa com relação a trânsito, a educação do trânsito, ou já é outra coisa? Eu visito
os nossos associados nos hospitais, nas suas casas, vejo suas necessidades, né? Então, meu trabalho é esse, né? Na questão do trânsito, vamos voltar aqui para o trânsito. Isso, vamos. Você já teve algum acidente com você? Já se envolveu em algum? Já. Eu mesmo, eu não tinha prática de moto, aí eu não soube usar o instrumento lá, eu caí sozinho, mas eu nunca cheguei a me envolver assim com gravidade. Mas isso serviu como base para você argumentar com as pessoas, né? Sim, é o exemplo, né? E como é que você fazia? Você ia de lugar em lugar, pedia, você falou assim, não tem apoio. E, em geral, parece que algumas coisas não encontram mesmo assim o apoiamento necessário, né? O que se espera. E essas ideias de voluntários, em geral, não tem mesmo, né? Assim, o camarada entra e sabe que tem que fazer, né? Mas o que é interessante, Clemen, que eu tenho aquele jeito assim de, não é assim de pedir, mas é de chegar assim e conversar e sensibilizar, né? Você acompanha os dados, porque morre mais gente por causa de trânsito do que por qualquer outra razão, né? Justamente. E a gente vê no início da semana como é que é, né? Ou seja, na segunda-feira, que aconteceu, né? Mas voltando à parte dos parceiros, né? Recebia doações de tenda lá da Stamotos, eu recebia... Oswaldo. eu recebia faixas, né? Que eu mandava confeccionar, os parceiros me ajudavam nas confecções. Também outras coisas mais que eu precisava, né? Para isso, né? E as pessoas me ajudavam, né? Mesa, cadeira, o Adem Araújo, lá o pessoal me conseguiu uma mesa com cadeiras e assim, os parceiros, as pessoas que eu Você põe em cima do seu carro mesmo, levava para os lugares e fazia. Não, sempre o Detran me ajudou, né? O Detran sempre... Eu chegava lá e pedia apoio, sabia que eu estava ajudando, né? Na parte educativa, né? Mas apesar de que eu também passei pela repressiva, que foi na época do governo Orley, que eu estive lá na divisão de policiamento e fiscalização, que era na parte repressiva, exatamente. Mas você trabalhou lá no tempo do Orley? Trabalhei, que era o Coronel Estélio, né? Coronel Estélio. Aquele coronel foi que me deu a bandeira que ele tinha em cima da mesa dele. Foi, né? O Estélio me deu aquela bandeira, né? E eu coloquei a bandeira assim no cenário do programa Tom Kramer, né? na TV Gazeta. Né? E aí eu com aquela bandeira do Acre, passou muitos anos comigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? Uns 4 anos, né? Já vim de Feijó, já diretamente para o Detran, né? Em 95. Mas assim, o que leva mesmo à imprudência, à imperícia, né, dos acidentes? Geralmente é o álcool mesmo, né? O álcool está sempre presente. O álcool, ele estimula a pessoa a ser imprudente, né? Eu quero, por exemplo, eu usei o termo o abuso da velocidade. Nem sempre o imprudente está utilizando o abuso da velocidade. Imprudente é aquele que avança o sinal, aquele que trafega na contramão, aquele que ultrapassa em local proibido. O inconsequente, né? Agora tem aquele que abusa da velocidade mesmo. Além dele abusar, ele é imprudente. É uma imprudência que também faz parte da imprudência, né? E eu me aprofundei muito nessa área, eu pesquisei muito. Agora não, que estou desatualizado. Eu tenho material para... Você está desatualizado de legislação. Isso. Mas como diácono, como um chamado por Deus, você está afiadíssimo, né? Sim. Porque agora, a questão não é só técnica, né? Isso. É sentimental mesmo, né? É uma questão de... Isso é verdade, sim. Conscientizar as pessoas. Eu tenho um sentimento, assim, quando eu vejo alguma coisa assim que eu gostaria que não tivesse acontecido na área de trânsito ainda, eu fico... me perguntando, ou seja, é uma situação que infelizmente é do ser humano, é do condutor, né? Eu também já tive a oportunidade de formar condutores, né? A parte prática mesmo, eu era duro. Ainda quando você trabalhava no Detran? Sim, no Detran. Eu fazia parte de fiscalização e também de comissão examinadora, que eu era... O Coronel Estélio, ele tinha tanta confiança em mim que quando eu não podia ir, ninguém ia para o interior, né? A gente atendia de Tarauacá a Assis Brasil. Para a expedição das habilitações. Isso, porque em Cruzeiro do Sul tinha a comissão, né?
A gente ia à Boca do Acre também, atendia o Detran da Amazônia solicitava, a gente ia lá, fomos 2 vezes. E eu sempre levei a sério. Eu já via que o camarada não tinha condições na baliza. A baliza eu não saía dali, eu já via ali, ó. Quando eu via que o camarada tinha condição, eu mandava para a rua, para o examinador, para circular. Mas quando não tinha, eu já dizia para pegar mais aula e tal. Então eu já levava isso muito a sério. E você acha que você acha que talvez alguma facilitação nos ensinamentos ou para emissão, né, para expedição de habilitações tem uma influência hoje nesse tipo de condutores que a gente está vendo na cidade? Porque os acidentes só aumentam e raramente a gente vê notícias de que eles tenham diminuído, né? Meu caro Clément, é o seguinte, o que eu tenho visto é que mudou muito assim, a sistemática de autoescola agora é diferente e tal. Eu estou muito desatualizado, mas o que eu acho que ocorre no trânsito para esses acidentes, ocorrer esses acidentes, é coisa do ser humano, é quando o camarada já tem ali na mente Mas o dele. piso ajuda, né? As ruas estreitas, né? Então, aí vem a parte assim, do ambiente, das ruas, né? A gente tem uma cidade que as ruas não oferecem muitas condições, Carro demais, né? Veículos carro demais, demais, motos demais. Se alguém não fizer alguma coisa urgente, muito séria, justamente, daqui a né? 3 anos, 4 anos, isso aqui vai ficar impossível. Então, a gente encontra, de vez em quando, um buraco que também comum, né? é capaz pode promover um acidente, né? Então, a pessoa sozinha cai, sei lá. Então, são vários fatores que contribuem para que tenhamos um trânsito violento, né? O que é que você diria para os condutores hoje, com a experiência de vida, independentemente da técnica, né? Você fala assim, pô, eu não estou atualizado nas legislações, né? Isso, Assim, a legislação é só a legislação, né? O comportamento das pessoas está muito acima da lei, né? Assim, quem não quer obedecer, não vai obedecer regra nenhuma, né? E isso é característica humana mesmo, né? Exatamente, essa consciência. A palavra consciência é uma palavra muito... é a mais adequada para esse tipo de coisa, né? É a pessoa saber ao sair de casa como essa pessoa vai se comportar, né? Tem lá a sinalização. A sinalização diz que tem uma lombada, né? São 3 placas antes de chegar na lombada, né? Tantos metros, X metros, aí a última tem aquela setazinha, né? Que indica que ela está ali mesmo. Indica que ela está ali, né? Então a pessoa desatenta, o trânsito é o seguinte, eu estava falando com algumas pessoas que todo mundo cometeu algum deslize do trânsito. O trânsito, ele faz com que a pessoa cometa falha, mas, claro que naquela falha que vai colocar em risco a vida de ninguém, né? Ele comete alguma coisa. Não adianta que não existe santo no trânsito. Ele faz alguma coisa. Ele está ali no sinal, aí, por exemplo, 22 horas. A gente vê que não tem nada, não vem veículo de lugar nenhum. O sinal está vermelho. Aí está vermelho, aí avança. Prudentemente, eu conferi tudo, não tem nada que possa... Aí eu avanço. Então, de qualquer maneira, a gente desobedeceu o sinal vermelho, né? Isso é um exemplo. Está parecendo uma cultura já das cidades. Justamente. Porque também tem os ladrões, os assaltantes, né? Sim, que ficam nas esquinas, no escuro, esperando que os condutores parem para furtar, para roubar, assaltar. Contribui muito para que e aí está todo mundo com medo. Assim. Eu acho que tem a Rio Branco já chegou nisso, né? E acho que está nesse aspecto a legislação precisava ser um pouco flexível, né? Ou pelo menos o sinal do trânsito deveria ficar em apenas alerta, né? Como em alguns lugares a gente vê, ele fica piscando no amarelo. E aí é uma questão de bom senso, né? Cada um tem que se virar ali quando tem sua oportunidade. Isso.
A partir do momento que eu deixei de atuar no trânsito, eu observei que as leis endureceram mais a questão dos valores de multas e tal, mas por embriaguez principalmente e tal, mas a gente vê de vez em quando a flexibilidade, né? Aí sempre a defesa daquele que cometeu o crime, né? Tem a infração e tem o crime, né? A infração é algo mais simples, flexível, mas o crime, né? Que é o embriagado, essas coisas mais pesadas, né? Eu acho que deveria ter prisão mesmo. Mas aí o camarada paga uma fiança, uma multa lá e pronto, vai para casa, né? E continua, né? Às vezes sai com habilitação, às vezes a habilitação dele vai ser recolhida 1 ano, 2 anos depois e tal. Eu acredito que esteja assim, né? Porque eu já observei em reportagens, algo que a gente viu através de jornal, né? Que o cidadão levou a habilitação para casa e continuou dirigindo. Depois sei que veio o resultado, né? Que ele tinha que devolver a habilitação. E aí, nesse espaço, será que ele não cometeu outros crimes ou infrações? Não é isso? Acaba sendo beneficiado pela lentidão dos processos, né? Justamente, né? Agora, já você fala assim, eu tenho o dom o dom do voluntariado. Você já está com 70 anos. 70 anos. E quando é que nasceu isso? Você entrou para a polícia com quanto tempo? Quantos anos? Eu tinha 20 anos. Eu debaixo do exército, né? Em 1975 Saiu soldado mesmo ou saiu aqueles terceiro sargento que... Não, eu fiz concurso lá na minha cidade, né? Aí foi 75, 76, cabo, né? Eu fiz curso de cabo também. Foi cabo, mão pelada? 2 vezes. Não foi mão pelada não, foi mão pelada. Cabo Cleme, né? Aí eu fiz curso de cabo 2 vezes, no Exército e na PM, né? Aí, 77 eu fui... Então você saiu do Exército cabo ainda? Não, eu não fui promovido. Graças a Deus que eu não fui promovido, porque senão eu teria ficado lá, né? Mas aí eu vim para a Polícia Militar, me dei bem, né? E em 77 eu saí sargento, né? Eu fui a Salvador, Bahia, lá a turma do Eni Lima da minha academia turma. Lá, né? É por ali, né? Sim, Vila Militar do Bonfim. Era tudo ali era no mesmo local, né? Só que separava os oficiais dos praças, né? E aí lá você fez o meu CFS, né? Aí daí foi só... O meu último curso foi para oficial, né? Aquele curso de habilitação de 6 meses que eu fiz em Fortaleza. E aí foi promovido... Normalmente promovido por tempo de serviço, né? 2 anos, 3 anos, sei lá. Quando é que começa a entrar esse espírito de servir na sua vida, né? De servo na sua vida? Olha, você nasceu em lar cristão. Como é que era a tua vida antes da Assembleia de Deus em Rio Branco? Eu nasci em lar católico, a minha avó que me criou muito católica, daquelas que a gente chama de beata, né? Cobre o rosto e ficava fazendo aquele negócio no terço assim, até o fim. Aí eu seguia. Aí aos 13 anos eu conheci Cristo através dos meus tios que aceitaram primeiro. Aí eu aceitei Cristo aos 13 anos. Lembro até a data, 24 de dezembro de 1967. No Natal. 24 de dezembro, no Natal, né? Aí daí eu sempre tive o dom, assim, de cantar, Hoje em dia você ainda canta? Cantava no coral lá. Eu já vi você cantar na Assembleia de Deus. Eu gosto de cantar. Você estava no louvor lá em cima. Eu gosto, mas ensaio direto, né? Porque no dia que o pastor me deu a oportunidade, Ali não é qualquer um que canta não, né? O nosso amigo lá da mesa também, o Ângelo, né? Tá lá sempre já no gatilho ali, já só esperando, o texto, né? Pronto. Eu digo para ele assim, ó, tal, ele já... Vai errar a letra aí. Ele já abarca lá. Aí você começou com 13 anos de idade, foi para a mocidade. Isso. Adolescência, já era adolescente, né? Já era adolescente, às 13, né? Aí eu ali cantando no coral e tal, aí quando chegou a época de eu
como diz a história, sentar a praça, né? Antigamente, né? Eu servia a sentar a praça, brasileira. Nesse caso, seria o batismo, né? E começar sim, o batismo. Eu acho que eu fui batizado. O engajamento do crente é o batismo nas águas. Aos 15 anos, né? Acho que aos 15 anos. Estava lá adolescente lá no tanque batismal da igreja, né? Uhum. Eu acho que eu ajudei a inaugurar, né? Tanque batismal, né? Então aí pronto, eu continuei aí a minha adolescência e vim para Rio Branco em 75, né? Tempo lá da base, né? Pastor Luiz, a gente era tudo mais ou menos da mesma idade, né? Tudo ali jovens e tal, né? A irmã dele, a Luísa, a gente era tudo naquela turma, né? Eram adolescentes juntos. Jovens, né? Já jovens, né? Então eu conheci o pastor Luiz aproveitando, né, naquela época, né? Então você já, assim, nunca saiu da Assembleia, depois que chegou nela? Não, Assembleia de Deus, tá no meu coração a Assembleia Qual de foi Deus. o momento, eu já perguntei isso em relação, por exemplo, ao trânsito, né, à polícia. Isso. Eu vou aprofundar, porque eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Mas assim, qual foi o momento, como cristão, na igreja, que mais marcou a sua vida? Você considera, por exemplo, esse trabalho que você faz de voluntariado, ou que fez de voluntariado, como educador do trânsito, mais como um policial ou mais como um chamado? Porque às vezes as pessoas também não se especializam, né, a ponto de entender isso, né? Mas o policial é um servo, né? É verdade. Olha, para lhe explicar é meio difícil, mas como educador, né? Não como policial, porque a minha fase passou, né? Então eu tinha outro linguajar, né? Eu chegava ali, dava aquele panfleto, usado pelo órgão de trânsito, que é do cativo na época da Geni, né? A Geni, ela sempre me apoiou, né? E eu também compartilhava com ela, né? Então eu tinha o maior prazer de chegar assim para as pessoas e eu ver que elas estavam ali naquela situação sei lá, de infrator, né? E eu conversava assim daquela forma branda, né? É outro linguajar, como ele falei. Né? Você falou assim, eu fazia cara de mal, cara de... Você cara não de mal... essa cara de mal muito difícil. Cara de gente boa, né? Cara de gente boa. De conselheiro, o que né? funciona mais, tanto na igreja como na vida militar? É a cara de mal, a autoridade, ou é a contemporização e a educação? Olha, o amor? Depende muito do momento. Você vai enfrentar certos momentos que você tem que lidar com aquilo ali, Isso, né? com as duas coisas, né? É verdade, né? Você... Fazer cara de leão, mas o coração verdade, também né? do leão, né? Então a gente, às vezes, tem que usar alguns momentos de dureza, né? Eu vou lhe citar um exemplo aqui, que eu até estou todo arrepiado, né? Um jovem lá em Tarauacá conversou com o Leonardo Pimentel, que foi um dos que também fez o trabalho aqui, missionário duro também. aqui, na porta da igreja, agradecendo a nós dois por tudo que nós fizemos, né? E que serviu de exemplo para ele, e naquela época ele era um obreiro, ele era um cooperador da obra do Senhor, né? E graças àquele trabalho que nós fizemos, de dureza mesmo, né? Por que você está entrando e saindo da igreja? Aí o Pimentel sempre dizia: ô Jairo, nós temos aqui 3 cultos, um aqui fora, um dentro da igreja aqui, nesse corredor, e outro lá em cima. Então aí eu pensei assim, então vamos acabar com esses 2 cultos aqui embaixo, vai ter só lá em cima, né? Então esse jovem, ele agradeceu pelo que nós fizemos, o trabalho duro que nós fizemos. É porque às vezes o adolescente, o jovem, pensa que tá todo mundo lá em cima ocupado. Ninguém está aqui me olhando, então eu vou aproveitar. É verdade. Então, é um trabalho feito na nosso ministério, né? E profissional,
profissional também, então eu sabia lidar com esses dois temas, né? Com essas duas situações, né? Então, isso dá seu nome de sabedoria, né? E também, ainda hoje, inclusive a minha família até pega no meu pé porque eu me exponho e tal, mas enquanto eu puder andar, caminhar, eu puder... a minha saúde, graças a Deus, é razoável, é média. Eu vou nos hospitais, saindo daqui, eu vou na pronto clínica visitar Você faz trabalho de capelão? Sim, eu tenho exatamente o capelão, e esse meu trabalho é um trabalho assim, ele é assemelhado, né? Ele é assemelhado, né? Eu vou mais a parte, por exemplo, a parte de necessidades, desde a parte de auxílio aos enfermos, né? De ver o que está precisando. Mesmo ali, assistência. Espiritual. Eu faço em parceria com a assistente social da Policlínica, da Polícia Militar. A parte financeira, o policial está endividado. Na Polícia Militar nós temos a figura daquele camarada que mostra o caminho e que ajuda o policial, o associado, até ele sair daquela situação, né, de dívida, né? Porque tem um economista para fazer isso, né? Então são várias situações, né? Eu fui convidado para fazer esse trabalho na gestão atual e eu vou com todo prazer, né? Muita gente não diz, pode tomar uma bilha d'água aí? Toma aí. Eu vou tomar, com a sua permissão. Molha as palavras. O negócio aqui está seco. Eu estou sentindo que você está baixando um camelo já. O negócio aqui, é seco, né? Opa. Tem que beber água. Como tem como há descontração, né? Então não tem esse negócio de ficar com a gente cara tem essa de oportunidade, mal, né? Outro dia o telefone tocou aqui, acho que 2 vezes, né? O Miquel estava me dizendo que já tocou 2 vezes no meio do programa aqui. Eita, que exemplo, hein? Às vezes você quer ficar aqui, mas aí configura de outro jeito. Então, é bom ter um programa assim, mais livre, não é bem um programa de televisão, né? A gente tem uma igreja aqui. O clima interessante nesse nosso bate-papo, trazendo aqui para a casa do Senhor, para a parte ministerial, né? Eu acho que muita gente não sabe nem quem sou eu, né? Assim, será que ele... O que ele faz na vida aquele e tal? Velhinho todo elegante. Aquele velhinho, não, mas eu tenho o maior prazer de servir a água e de tal, porque tem muita gente que mistura as coisas, o que ele é lá fora para o que ele tem que ser aqui dentro, aqui eu sou um soldado, nós somos soldados, né? Nós só temos um general, né? Nosso general, ele que nos dirige, né? Nós somos soldados, né? Então, a nossa patente é de soldado. Então, eu quero ser um soldado até a hora que Cristo me levar, né? Então, agora lá fora não, tudo bem. Se alguma vez você foi repreendido, foi enfrentado, foi destratado no seu trabalho como diácono? Olha... Um porteiro? Sim, fui. Já? Fui. Nós tivemos um caso aqui, nós tivemos casos graves. E um deles, infelizmente, o camarada teve que ir na delegacia porque ele chegou para me agredir e o outro diácono teve que segurar o camarada. Então, ele é um adolescente. Então, nós tivemos, infelizmente... Pode acontecer qualquer coisa numa portaria, né? Infelizmente. Gente vai passando na rua e quer fazer, usado pelo inferno, quer fazer algum tipo Se chegava alguma reclamação para o nosso pastor, eu não sei. Mas eu sei que para alguém chegou, né? Alguém chegou e essa pessoa... Mas é preciso manter a ordem. Eu até assisti essa pessoa falando, eu não ouvi o que ela estava falando, mas eu senti que era a meu respeito, porque ela disse que ia reclamar de mim, porque essa criatura estava de joelho orando e estava no celular ao mesmo tempo. Aí eu estava orando de joelho e com o celular, mexendo no celular. Isso, fazendo de conta que está orando. Aí eu cheguei assim e falei... Você tentou ajudar, né? Ajudar, né? Mas ela não Agora soltava. Teve um que um irmãozinho disse, agradeceu, obrigado.
E tem gente que vai só o corpo para a igreja, né? Aí, pastor Clem, eu mudei. Uhum. Eu mudei. Eu vejo no celular, eu sei que não adianta. Eu falo assim, é normal? Não, normal não. Não é É normal, comum ver. Né? Então, normal não é. Agora, pastor Cleme, eu enfrentei uma situação domingo agora que eu não tive como... Porque eu já vinha observando de algum tempo, casal de adolescente, parecia que estava em algum lugar por aí, né? Sentou no banco lá de trás e estava daquele jeito, né? Com a sua namorada e outro jovem do lado também, e aquele comportamento inadequado. Eu tive que chegar e falar, disse, olha, é melhor ficar em casa. Melhor ficar em casa, porque... Está perdendo o seu tempo e o de Deus, né? Aí, mas eu mudei muito, assim, com relação a algumas posturas, mas por quê? Porque muitas coisas foram... muitas mudaram também, o comportamento. Você fala assim das culturas de gerações, né? Dos adolescentes lá de trás, de 10 anos atrás, hoje é totalmente diferente. No seu tempo de adolescente... No meu tempo de adolescente, a gente tinha medo de pegar pé e tal. Respeitava os mais velhos. A minha avó me deu uma criação daquela... rigorosa. Avó cearense mesmo. Que era pé apoiou mesmo, de uma palmatorazinha? Não. Era pé. No dia que eu não pegava pé, no outro dia eu pegava duas. Acumulava, era muito travesso eu. Acumulava igual a Mega Sena. Eu era meio esperto, assim, para aprontar, né? Então, aquela aprontação que não era assim, do que hoje os adolescentes aprontam, né? Aquela coisa de antigamente. Mas adolescente é adolescente em qualquer geração, né? Isso. Aquele cheio de hormônios, cheio de... Logo, eu era... Tem que ter muita misericórdia Eu sou da época da casa de ABC, que a minha avó estava aqui, costurando, e eu aqui do lado, a casa de ABC, né? A vovó na Vigorelli aqui, só olhando por cima do óculos. Então eu tinha que dar lição, né? Então, quando eu fui eu encontrei dificuldade para até os 14 anos, eu era meio, sei lá, não entendia muito bem, depois eu desenrolei, né? Mas eu agradeço a Deus e a minha avó. Pela correção. A minha avózinha, vou dizer uma coisa, a minha avó, ela não deixou a desejar em nada, né? Você falou dos policiais, que você vai atender aos policiais e que há já até uma cultura dentro da corporação de ajudar os irmãos que estão com dificuldades, né, na área financeira, por exemplo. Isso. Mas, assim, muitos não percebem que esses agentes da lei, eles são pessoas, não querem, enfim, assim, acham que o camarada é insensível ou não tem problema nenhum, né? E quando você vai conhecer mesmo a vida deles, e depois de uma operação, quando tem que usar da força, quando tem que atirar em alguém, em situações familiares, tem muitos deles com problemas sérios, não tem? Sérios. Inclusive, o último que eu visitei no hospital de base, no pronto-socorro, amigo, foi um que tentou suicídio. Né? A comunidade ela ignora e ela não faz a menor ideia. Assim, acho que ela não quer fazer, né? Assim, de uma maneira geral, o policial só serve quando você está em dificuldade, né? É verdade. Nós temos na nossa corporação esse tipo de situação. Então, é uma família muito grande, né? Eu descobri isso conversando com uma pessoa que tinha um trabalho na Secretaria de Segurança Pública, e meu pai era policial, então a gente sabe meio que por osmose o que é que estão sentindo esses irmãos, né? Filhos de policiais, famílias de policiais, sabe? E parece que dá assim uma certa vergonha de algumas pessoas puxarem esse assunto em público para ficarem ao lado dos policiais, né? Tratar as pessoas como seres humanos que são suscetíveis também ao amor, ao carinho. Você sabe, domingo passado eu encontrei um policial, ele estava estacionando com aquele rifle na mão, né, aquela metralhadora na mão, e parou mais dois, estacionaram a viatura deles, e aí um desceu, entrou num restaurante, e daqui a pouco ele voltou segurando algo, e eu olhei assim, né?
e eu vi aquele homem andando na direção de um cidadão que estava sentado no chão. Que eu olho, caramba, o cara entrou para comer, saiu sem comer ainda, os outros ficaram. O que é que ele vem fazer aqui com esse rapaz? É curioso, né? Fiquei olhando. Ele veio entregar uma marmita para o cidadão de rua. Aí eu falei, olha, se eu tivesse tempo eu teria registrado isso aqui. Porque muitas pessoas não veem o lado bom do policial, né? Não querem ver. E aí ele disse assim para mim, ele possivelmente não sabe quem sou eu, ele só disse assim, não dá para eu entrar num restaurante sabendo que tem uma pessoa aqui fora, na minha porta, que não tem o que comer, e eu ficar lá insensível. Aquele negócio mexeu comigo, eu não peguei o nome do policial, mas foi uma situação muito interessante. Agora, o inverso também é verdadeiro, né? Muitas vezes, pessoas da comunidade não fazem ideia de quantos policiais estão com dificuldade, né? Como se por acaso eles não tivessem sensibilidade para, depois de uma operação nervosa, né, irem para suas casas e serem vítimas de alguma emboscada, né, ou sofrerem pressão psicológica, né, sofrimentos emocionais, né, por conta dessas coisas que fazem. Você conhece isso, né? O Clêmen, isso vale uma reflexão. O policial não tem só uma arma na mão, mas tem um coração, né? Então ele viu ali, né? Então ele se sensibilizou, né? Então isso faz parte, né? Então a gente vê essas coisas, porque o policial ele é um filho, né? Ele é um ser humano. Marido, pai. Ele é marido, pai, ele tem as suas obrigações de casa, ele tem as suas responsabilidades, né? Fora o lado profissional, porque o lado profissional, ele se especializa, ele estuda, ele para aquilo ali, para situações. Então, a gente vai para a rua, não sabe até se vai voltar vivo para casa, né? E quantos casos não ocorreram de policiais perderem a vida porque foram surpreendidos com a arma e tal, né? Eu mesmo... São esses que estão... alguns que sobrevivem estão lá recebendo tratamento psicológico? Eu mesmo, um camarada, ele teve a coragem de chegar para mim, que montou emboscada para mim, mas não teve coragem. Ele disse para mim. E esse camarada era um policial. É complicado quando alguém chega para você e diz assim, olha, eu não sabia que o senhor era crente e eu ia metralhar a sua casa. Porque você foi militar, o Clêmen, e sabe que nós temos um regulamento a cumprir, né? Eu, como superior hierárquico, eu tenho que punir alguém, eu tenho que cumprir as minhas obrigações o comandante, que é o comandante interior. Independente assim até da sua opinião a respeito. Comandei 3 interiores aí, e eu tive a oportunidade de passar por situações, de ter que punir, transferir, a bem da disciplina, porque todas as chances foram dadas, né? Então eu tive que usar isso, mas eu usei também o meu lado sensível, né? Então eu passei por um batalhão aí, que eu comandava uma companhia que não era fácil lidar com o alcoolismo, né? E eu perguntava do cidadão, você quer que eu use o lado da disciplina, do regulamento, ou você quer ser tratado, né? Você admite que você precisa, você é doente? Eu não admito, então eu vou fazer o seguinte... Vai ser tratado com rigor, né? Aí quando ele viu, não, tá, aí mandava para psicólogo para acompanhar. E eu acompanhava também, né? Então eu sempre tive esses dois lados. Você sempre foi diácono? Sempre fui diácono, né? Isso será, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Falando em diácono, eu vou dizer uma coisa. O meu pastor nem pensa em dizer, não, eu vou lhe promover, né?
eu vou lhe consagrar presbítero, não faça isso comigo, não. Porque não existe essa diferença, não. Eu não sou de púlpito, eu sou de porta. Não existe essa hierarquia, não. Eu sou tipo tatu, eu fico fuçando, eu gosto de andar, eu não sei ficar cravado no banco, eu gosto de... É pelo dom, não é pelo... Eu gosto de ver o que está acontecendo na igreja, nos arredores, no estacionamento. Daí eu tenho que ver isso, né? Porque aqui nós fomos vítimas várias vezes, né? Se o crente não for diácono, ele nunca será nada, né? Tem que ser servo. Né? Jairo, você chegou aqui para a gente conversar e você chegou assim, então eu pensei que você não ia passar 10 minutos comigo. Nós já estamos chegando aos 50, então eu vou parar. Não para não. Eu preciso parar. Mas tudo bem, para por que quer, mas eu estou aqui. Estou aqui à sua disposição. Não, vou deixar para outro deixa encontro nosso, né? para falar um pouco mais né? sobre as suas experiências. Lembro que quando você me propôs, que eu perguntei qual era o tema, você disse que seria... Uma conversa de amigos. Conversa e tal, né? Então, até mandei a mensagem, né, que eu estava pronto para responder suas perguntas, né? Eu sabia de que lado vinha, qual era essas áreas da minha vida. A gente não ensaia, não corta e não edita. É verdade. Começa e termina. Isso, que bom. Do jeito que Deus conduzir. Obrigado, tá? De nada. Muito obrigado, digo eu, pela oportunidade que você me dá para conversar com esse povo aí que está nos acompanhando, vai nos acompanhar, né? Vai nos ver logo em seguida. Ficar vendo o tempo inteiro na internet, fica disponível, aí, né? Chegar em casa eu vou ver e tal, eu não sei quando é que vai estar disponível pra gente. Tá toda hora que você quiser. Obrigadão, tá? Bom. Tranquilo, tá? Forte abraço. Forte abraço. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, agora e para todo sempre. Se você crê nisso, assim como eu e o diácono Jairo, diga conosco. Amém. Até o próximo Podcrente. A paz do Senhor. A paz do Senhor.